Boa tarde, Juína. Boa tarde, senhores telespectadores. Estamos de volta com mais uma edição do Diálogo Aberto, aqui pela TV Nazaré de Juína. E, primeiramente, nós queremos aqui agradecer a Deus por mais essa oportunidade, né? E também já agradecendo a você, que está por lá de lá, porque se você não estivesse por lá de lá, eu não estaria por lá de cá, né? E dentro da nossa humildade, da nossa simplicidade, pedir a Deus que nos abençoe e abençoe a todos vocês que estão ligados conosco aqui na TV Nazaré, o programa Diálogo Aberto. E como eu sempre faço a minha colocação aqui, sempre nós procuramos trazer aí assuntos inerentes, ou seja, assuntos de interesse a você, nosso telespectador. E hoje, especialmente, eu quero chamar a sua atenção, eu quero que você dê uma erguida no volume da sua televisão, porque se o seu vizinho não tiver com a televisão ligada, ele nos ouvir, porque o assunto é de suma importância, é um assunto, para mim, totalmente diferenciado, que nós vamos estar batendo papo aqui hoje com o senhor Claudemir Piaia, que ele é representante técnico comercial, né? E também está aqui a empresa Costa Solução, o nosso amigo Silvano, e nós vamos estar falando aqui sobre fertilização, sobre recuperação de solo. Um assunto de suma importância para você que está ligado conosco aí. Ah, mas eu não tenho sítio, mas o seu vizinho tem, o seu tio tem, o seu cunhado tem, alguém tem, algum conhecido seu tem, então vamos passar para você essas informações aqui de fundamental importância aos nossos agricultores, aos nossos proprietários rurais. E, consequentemente, quem sai ganhando com tudo isso aí vai ser nós aqui, os consumidores, né, da área urbana, né? É lógico. Eu quero aqui agradecer por ter aceito o nosso convite, o seu Claudemir e também o Silvano, para vir bater um papo conosco. Claudemir Piaia, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Walter. Boa tarde, telespectadores da TV Nazaré. Tudo de bom para vocês. E para nós é uma satisfação muito grande. Vamos passar só o microfone para cumprimentar o Silvano ali. Silvano, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Ótimo, joia. Tudo tranquilo? Tudo chique, bacanizado. Então, está muito bem. Então, vamos lá. Eu quero aqui, já agradecendo a presença deles aqui, o Claudemir, juntamente com o Silvano, que o Silvano vai ficar por aqui na nossa região, o Claudemir está fazendo uma visita, já teve essa semana passada se reunindo, fazendo uma palestra com o pessoal aqui em Juína, né? E nós vamos falar sobre a Fertipeixe. Claudemir, o que é Fertipeixe? Fertipeixe é o nome comercial de um produto produzido pela Amazônia Fertilizantes, em Ariquemes, Rondônia. O nome é bem sugestivo, porque se trata de um fertilizante derivado de pescado. Então, como que acontece a produção? Para os telespectadores terem uma ideia, a partir do abate do peixe, do pirarucu, do tambaqui, do pintado criado de cativeiro, gera um descarte aí de vísceras, cabeça do peixe, da carcaça, e esse produto ele é triturado, ele passa por um processo de fermentação a frio, que tecnicamente se chama hidrólise enzimática, que o resultado final é um produto à base de carbono orgânico, aminoácidos e uma quantidade bem expressiva de fungos e bactérias, protozoários, enfim, micro-organismos benéficos que estão inseridos no produto. Porque, veja bem, tem propriedade que em Juína ainda já está se passando por esse processo, que a pessoa foi usando, usufruindo, e nunca fez uma reposição ali para o solo, para enriquecer novamente o solo. Esse produto é para isso? Exatamente. Justamente Juína é uma área de fronteira agrícola, né, pecuária, que a colonização aconteceu mais ou menos, digamos, a grosso modo, 40 anos atrás, né? Então, o amigo pecuarista, aquele senhor já que está com um pouco mais de idade, que está na melhor idade, que foi o pioneiro, que desbravou as terras aqui de Juína, eles podem se lembrar muito bem de que quando ele fez a transição da mata para a pecuária, ele plantou sementes de capim. Normalmente era a mambaça, colonião, esses capins de terra com maior fertilidade. Ele plantava o capim se desenvolvia a 2 metros de altura, com uma massa, com uma vegetação, com uma qualidade, uma quantidade de massa verde muito excelente. Com o passar do tempo, essa pastagem ela foi se degradando. Por quê? Porque a matéria orgânica do solo foi se perdendo.
Uma coisa muito fácil da gente explicar é dizendo o seguinte para o amigo telespectador. A mata é um ambiente natural. Ela nunca precisou ser adubada, nem com adubo químico, nem com calcário. Por quê? Porque a mata tem um ciclo de vida autossustentável. Para vocês terem uma ideia, a planta absorve os nutrientes do solo e eles são devolvidos ao solo através da decomposição da matéria orgânica pelos micro-organismos que existem no solo. Para o senhor ter uma ideia, Walter, telespectador, para formar 1 centímetro de horizonte de solo, precisa ser 300 anos de atividade biológica. Significa o quê? Que precisa ficar 300 anos as árvores sugando os nutrientes. A natureza intacta, né? Exatamente, sugando os nutrientes, os fungos e as bactérias, fazendo a decomposição das folhas, dos galhos, demora 300 anos. E às vezes, numa reforma de pasto, na implementação de uma lavoura, você gradeia a terra, deixa exposta, dá uma chuva de alta intensidade, leva 20 centímetros de solo embora. Precisa 7.000 anos para decompor, para recuperar isso naturalmente. Aí esse produto agora que vocês estão aí agora industrializando ele vem para ajudar o agricultor a recuperar o solo com mais rapidez. Exatamente. Então o que acontecia? O amigo telespectador, o senhor, seu Walter, o senhor até pode me dizer, você faz uma ideia em cima de um alqueire de mato, quantas árvores diferentes existem? Quantas folhas, quantos arbustos, quantos cipó, quanta samambaia, quantos musgos. Isso forma uma fonte de matéria orgânica, uma dieta equilibrada para os micro-organismos. Então, quando entrou a intervenção humana para a exploração econômica da pecuária, foi tirada a floresta e colocada capim. O que passou a ser fonte de nutrição para esses fungos, para essas bactérias, ou melhor, esses micro-organismos presentes no solo? Aquela decomposição derivada das folhas e da raiz do capim, porque todo mundo sabe, quando o capim está com 1 metro de altura, ou está num ponto de pastejo, no tamanho que o animal tosa ele aborta a raiz para ser pontos de crescimento proporcionais, subterrâneo e aéreo. Então acontece o seguinte, imagine nós, acostumados com uma dieta balanceada, comer feijão, arroz, macarrão, carne de boi, carne de frango, filé mignon, carne de peixe, costela defumada, bacon, e a gente começar, a grosso modo, só fazer uma analogia, uma comparação, começou o arroz. O que aqueles casais de bactérias fizeram lá debaixo do solo? Eles pararam de se reproduzir. A quantidade, para vocês terem uma ideia, para um solo ser biologicamente equilibrado, 1 grama de solo, ele precisa ter mais de 20.000 tipos diferentes de espécies de famílias de fungos e bactérias, ou seja, de micro-organismos. E 1 grama de solo, biologicamente equilibrada, ela tem mais de 10 bilhões desses indivíduos numa grama. Só para ter uma ideia, a população da Terra está estimada em torno de 8 bilhões e 400 milhões. 1 grama de solo biologicamente equilibrada tem mais micro-organismo que a população humana da Terra. Para vocês verem tão complexo que é essa coisa, e a ciência conhece apenas 3% de tudo isso aí. Nós estamos ainda nem engatinhando, nós estamos no colo, nós estamos ainda em gestação ainda. Estamos no útero da mãe ainda. No útero da mãe. No útero da mãe, nessa parte de conhecimento, de micro-organismo, para você ter uma ideia. O senhor é um senhor vistoso. Uma virose te coloca de cama. Sim. Te coloca de cama. Um vírus, uma bactéria é capaz de te matar. Para ver a força desses micro-organismos, desses pequenos seres que tem na natureza. Então, como eu estava falando, no ambiente natural existe um equilíbrio. E esses fungos, essas bactérias que estão no solo, eles têm, no ambiente natural, eles têm uma dieta balanceada, equilibrada. Tudo que eles precisam, eles têm. Aí
10 anos depois da implementação da pecuária, o capim já está com 70%, 80% do desempenho. 20 anos depois, menos de 50%. 40 anos depois, é só campo de futebol. O que aconteceu? A atividade biológica do solo diminuiu, motivada por quê? Por falta de nutrição. Uma casa que tem bastante alimento, a tendência é o casal ter bastante filhos. Lá no mundo biológico, no micromundo, no mundo dos micro-organismos, os indivíduos, eles não têm inteligência, mas eles têm mecanismos intuitivos que eles se comunicam entre eles e são capazes de disparar alarmes. Uma hora lá alguém gritou, gente, vamos diminuir a nossa quantidade de indivíduos aqui que não tem comida para todo mundo. E o mais importante, esses indivíduos aí são responsáveis pela reciclagem dos nutrientes. Por exemplo, a nossa nutrição é feita através das bactérias do estômago nosso. Do animal, do boi, da vaca, também. No solo é a mesma coisa. Uma folha, uma matéria orgânica de origem vegetal é a matéria orgânica morta. Esses micro-organismos são a matéria orgânica viva e eles interferem em cima dessa matéria orgânica e fazem o ciclo de vida do solo. Como que é esse ciclo? Primeiro de tudo, eles se alimentam desses restos vegetais, engordam, contêm dentro de si os nutrientes e devolvem para a natureza quando elas morrem. Não precisam se assustar. Uma bactéria dura de 8 a 12 horas. Então, lá na mata, no ambiente... Ela já se alimentou dos nutrientes da floresta e já vai adubar a terra. Exatamente. Não existe outra forma de uma planta se alimentar se não for através dos micro-organismos. Ô, Claudemir, eu não vou só te cortar aqui, só para pedir pegar uma informação com você, que eu vi nisso. Você viu que a aula que ele está dando para nós aqui, que a aula é espetacular, né? Tá vendo? Eu não conhecia desse assunto. Só para complementar agora, mas não vai ser da sua linha de pensamento sua, não. E esses micro-organismos aqui também faz a terra respirar, né? Faz a parte de respiração, né? Do pulmão da terra, né? Porque a terra também precisa respirar, não precisa? É assim que eu fiquei sabendo. Não sei se eu estou errado. Vamos fazer uma comparação. Vamos pegar 2 quadrados, um de uma espuma e um de um tijolo maciço. E vamos pegar um regador e vamos colocar água. Na espuma? Na espuma e no tijolo. Quem que vai absorver mais água? A espuma é lógico. O que acontece? Apesar desses micro-organismos serem microscópicos, eles se locomovem em frações de milímetros no solo durante sua vida. Eles vão caminhando no solo e vão formando galerias. Essas galerias fazem a aeração do solo. A aeração é o ar. Sim. E quando chove, nesses poros, nessas galerias, ocorre o depósito de água. O que acontece onde você aplica Fertipeixe, onde você recupera a estrutura física do solo? Você tem reservas de água para o tempo da seca. Então, quando você passa um Fertipeixe num capim, no tempo da chuva está tudo bem, mas quando começa a entrar seca, aonde você passou Fertipeixe no teu capim, ele se mantém verde, ele cai um pouco no terço final da seca e quando reinicia as águas, ele vem estourando com tudo, né? Então, justamente isso, Walter. Ele melhora a estrutura do solo, o Fertipeixe. Aliás, Fertipeixe é alimento para o solo. O Fertipeixe ele não é um produto para tratar a planta, é um produto para tratar o solo. Depois a planta vai tirar benefício. Então ele é para estar recuperando o solo. Exatamente. Do solo. O Fertipeixe não é um produto para você tratar diretamente a planta. A nutrição não vai ser na veia, vai ser via oral. Sim, por exemplo, se a semente de capim que o Silvano vai plantar na propriedade dele, ou se eu tivesse uma fazenda, ou se fosse plantar na minha, a qualidade da semente eu tenho que me preocupar com ela. Agora o Fertipeixe vai deixar o solo preparado para a semente que eu vou estar jogando ali. Exatamente. Ele vai melhorar a condição tanto biológica, a condição física e vai ter reflexos químicos no solo. Por quê? Porque o agricultor, o pecuarista, a academia criou um paradigma que os solos são fracos em fósforo. Na verdade, eles são fracos em fósforo disponível ou fósforo lábil. Se você pegar uma amostra de solo e mandar para o laboratório e pedir uma análise de fósforo total, a região de Juína tem fósforo para mais ou menos 2.000 anos. O que precisa? Precisa de atividade biológica no solo
para liberar esse solo, esse fósforo que está impregnado nas partículas de solo. Quantas toneladas de calcário e de adubo foi levado para a mata se desenvolver? Nenhuma, né? Por quê? Porque é natural. O adubo químico não é o adubo melhor, é só o mais barato. Só isso. Então, o que você tem que fazer? Você tem que fazer a mescla perfeita, balanceada entre uma adubação química, uma correção do solo e uma complementação da parte orgânica do solo. Infelizmente, a nossa academia só tem orientado na parte física e química do solo. Tem deixado a parte biológica, a própria ciência tem deixado a parte biológica um pouco atrasada em relação às outras. Por quê? Os grandes financiadores da pesquisa são as indústrias químicas, infelizmente, né? Mas, paciência, existe um apelo muito grande, empresas investindo em pesquisa e tem uma diversidade, uma gama muito boa de produtos disponíveis para resolver esse problema biológico do solo. E a solução aí, vocês já devem estar trabalhando mais ou menos já em conjunto, não sei, vou estar perguntando aqui. Essa tecnologia, vocês estão já usando ela há quanto tempo? Na verdade, essa tecnologia é milenar. Lá no Antigo Egito, quando chegavam os navios carregados, os barcos que vinham da pesca do Rio Nilo, o peixe as partes nobres do peixe era tirado para o faraó, para a corte e para aquelas pessoas que tinham condição de comprar. E esses mesmos dejetos, a cabeça, a carcaça e as vísceras, eram macetados pelos escravos egípcios. Dos egípcios, depois de fermentado, eram transportados de carro de boi para os campos de produção de milho e trigo do Egito e era feita a fertilização há 5.000 anos com um produto à base de pescado. Hoje, o que a gente faz? A gente faz de uma forma industrial e tem a logística, pelo menos de caminhão. É o mesmo produto, é uma técnica milenar. O que a gente conseguiu fazer? A gente conseguiu fazer só um processo industrial mais rápido, mais fácil, um produto mais fácil de aplicar, um produto dentro de uma embalagem que não é num barril aberto, é num galão fechado, mais fácil de transportar. Isso é milenar. Não é uma, e, consequentemente, mais em conta, né? Porque se fosse de outra forma, de outra maneira, fosse artesanal, seria muito mais caro. Claro, hoje você a empresa tem capacidade instalada de 40 milhões de litros ano. Nós estamos produzindo 1 milhão de litros anos porque a gente ainda não conseguiu gerar essa demanda. Por quê? A demanda para você gerar uma demanda, você tem que criar ela, né? Você tem que mostrar para o produtor rural, para o pecuarista, para o agricultor, para o sitiante, para o chacareiro, para o horticultor, os benefícios do produto. Então, com o tempo, a gente está conseguindo implementar isso. A empresa é uma empresa jovem, ela está no 10º ano de fundação. Então, ainda nós temos um caminho longo para percorrer e outras empresas que trabalham com produtos parecidos também têm nos ajudado muito para a conscientização dessa parte do produtor rural de se voltar à parte orgânica do solo. Tá, deixa eu fazer uma pergunta para você, que pelo jeito você entende e vai dar aquela aula aqui agora para nós aqui, né? Nem tanto. Para o telespectador. É isso que eu queria chegar agora há pouco, que eu estava tentando colocar para você. Veja bem, recuperou-se o solo. Porque quando o solo não é recuperado, a gente observa quando sai na área rural, aí tem aquele capim meio, né? Aquele capim que parece que levou bordoada, paulada, aquele negócio tudo tal. Agora, com essa recuperação do solo, ele não é, talvez, um produto que vai como expelir ou espantar praga, mas ajuda, né? Porque aí o capim vai estar mais forte, não é isso ou não? Exatamente. Para vocês terem uma ideia, o pico de atividade biológica do fertipeixe acontece mais ou menos entre os 25 e os 45 dias após a aplicação. Você consegue visualizar húmus de minhoca no solo. Então, quando você restabelece o equilíbrio biológico do solo, você começa a desencadear inter-relações entre micro-organismos que eles acabam atuando em simbiose e sinergia. Quando você aplica um fertipeixe, eu falei no início que o fertipeixe ele tem 18% de carbono orgânico e 12% de aminoácidos, e a carga microbiológica dele é 16 milhões de CFUs por grama de produto. Para vocês terem uma ideia, 400 mil já azeda o leite. O fertipeixe tem 400 vezes mais. Micro-organismo com leite azedo. Então,
é muito concentrado. Inclusive, eu estive conversando com um engenheiro agrônomo de uma grande empresa agropecuária que ele ficou muito vislumbrado com o nosso produto na data dessa semana. Então, o que acaba acontecendo? A gente consegue recuperar essa atividade biológica e justamente o que vai acontecer? Se você tiver condições para que esses micro-organismos se restabeleçam no solo, por exemplo, o fungo que controla a cigarrinha, o metarrizo, ele existe naturalmente no capim. Quando você coloca um produto parecido ou o Fertipeixe, que tem essa composição, pelo menos carbono orgânico e aminoácido e alguma coisa de micro-organismo, você cria condições favoráveis para esse fungo que existe naturalmente na natureza, ele se multiplicar. Então, eu tenho relato de produtores que eu acompanho há 3, 4 anos, que aonde usa Fertipeixe, infestações de cigarrinha tem caído até 80% em aplicações sucessivas. Por exemplo, essa degradação do solo, que demorou 48 anos, mais ou menos, para acontecer, que nós chegamos no fundo do poço, não é na primeira vez que a gente submergir que a gente vai conseguir isso fora. Então, o produtor ele tem que criar a consciência que o Fertipeixe faz parte de uma ferramenta de gestão que ele vai integrar o Fertipeixe no sistema de produção dele, e o Fertipeixe vai ser um produto aliado dele que ele vai melhorar a condição biológica do solo e, em consequência, ele vai ter plantas mais nutridas, ele vai ter mais patabilidade disso, e quando ele conseguir colocar isso aí sucessivamente a médio e longo prazo, ele vai ter até uma análise bromatológica melhor do capim. Um reflexo a longo prazo é a diminuição do gasto de mineral do rebanho. Eu observei no início da sua palestra que isso aqui está sendo uma palestra, né? Até vou perguntar para ele daqui a pouco, ele vai acabar chutando minha canela aqui por baixo. É o seguinte, isso aí não é representante, isso é um técnico, isso é um baita, está parecendo até um químico, né? Pelo que ele está falando, que ele tem conhecimento de sobra, né? Como diz, conhecimento para dar e vender para quem está nos assistindo. Para mim também, para mim está sendo uma surpresa muito grande, porque eu não tinha conhecimento desse assunto aqui, que não é da minha área, né? Infelizmente, eu não tenho ar, não tenho sítio, não tenho chácara, não tenho fazenda, não tenho nada, né? Mas está aí. Você falou no início aí que vocês aproveitam do peixe de viveiro, né? Das vísceras e etc. Também deve aproveitar também das escamas, da espinha do peixe, né? Que é o osso, né? Para fazer tal. E o restante que é comercializado no mercado, apesar que o nosso assunto aqui não é isso, mas eu já matar a curiosidade. Não, as partes nobres do peixe, ele uma parte vai para o mercado internacional, uma parte vai para Rio de Janeiro, São Paulo. O Carrefour é um dos distribuidores da marca Zaltana em Ariquemes, e o que é feito fertilizantes, eu quero deixar bem claro para o telespectador, são as partes não comerciais. Essas partes não têm mais aproveitamento comercial, elas não vão ser mais usadas pelo ser humano, não por causa que elas entraram em processo de fertilizante, vamos dizer assim, de putrefação. É. Porque quem é que vai comprar carcaça de peixe para comer? Não, cabeça. Alguém pode comprar, mas pouca quantidade, né? É fazer um caldo, mas isso é esporádico, é um ali, outro lá. Você não tem um comércio destinado só para isso. Não tem. Tá, e agora nessa composição da Fertipeixe, que você falou dessas vísceras, da ossada do peixe, que é os espinhos e tal, escama e etc. A cabeça, compõe mais alguma coisa? Não? É só o peixe, né? Só o peixe. Para vocês terem uma ideia, precisa 1,8 kg de dejeto, assim tratado, dejeto industrial do processo de beneficiamento do peixe. Precisa entrar 1,8 kg para sair 1 litro do processo. Assim, aí compõe com água, que tem que compor para ficar líquido ou não. Não, água, o processo, o peixe, ele é uma das poucas carnes que ela consegue ter esse processo das proteínas se desdobrarem em aminoácido e ela passar de estado sólido para líquido. Para líquido. Só que esse processo ele não ocorre na natureza. Por quê? O peixe apodrece antes de ele se liquefazer.
Então, nós temos um pilim-pim-pim, que é um segredo industrial, que... Não, é lógico, o segredo aqui você não vai falar, mas vai ter... Não, Eu nem sou autorizado e nem sei o segredo, é só os 3 sócios da empresa que sabem o segredo. Ainda bem que eu não sei, porque alguém pode me apertar alguma hora e querer saber, né? Então, não, mas acho que não tem... Então, é um produto que veio aí para ajudar a agricultura, a pecuária. A nossa proposta é uma proposta... na verdade, a gente não está vendendo um produto ainda. Primeiro de tudo, a gente tem que vender um conceito, que é muito mais difícil de vender produto. Produto é fácil. Existe máquina de lavar, existe 60 marcas, televisão, 80. Isso é produto. Bebida. Exatamente, nós estamos vendendo o conceito de adubação biológica, que é uma adubação à frente da adubação orgânica. O que nós vamos fazer? Nós vamos recuperar a atividade biológica do solo, que é um processo à frente da adubação orgânica. O que acontece? Por exemplo, a adubação orgânica, você vai jogar uma cama de frango, vai jogar uma compostagem, você vai jogar uma vinhaça de usina de cana. O Fertipeixe não. O Fertipeixe é um meio de cultura de fungos e de bactérias, micro-organismos do solo e um ativador biológico do solo. Nós estamos um pouco à frente. É uma classe de produto um pouco à frente, que o reflexo é muito operacional, é muito mais fácil. Imagine você, um produtor rural, ter 1000 alqueires de pasto, jogar 5 toneladas de cama de frango por alqueire. 5.000 toneladas de cama de frango. Da onde vai trazer? Tem fornecedor? Custo logístico, custo operacional. Fertipeixe você pode fazer até com aplicação aérea. Silvano tem exemplo aqui, que é um dos primeiros representantes de pecuária que está implementando Fertipeixe através da aviação aérea, aplicação aérea de Fertipeixe. Normal, tranquilo, tudo funciona dentro. Já está aplicando na propriedade dele lá. Na propriedade dele e dos clientes que ele já tem aqui em Juína, né? Então, isso vai ser muito bom, gente, presta atenção. O Silvano, muitas pessoas o conhecem, amigo nosso, o Silvano é que ele montou aqui uma empresa chamada Costa Solução, né? Juntamente aqui representando aí o Fertipeixe, do qual já vai ficar mais fácil a introdução, vender o conceito do produto que você está falando aí, porque ele já está fazendo esse trabalho na propriedade dele. Então não vai ser de hoje para amanhã você já vai ver o resultado, mas já ele vai estar mostrando, levando você lá como é que está sendo feito, como é que foi feito, como é que tem que ser feito, para você poder adquirir o conceito e, consequentemente, o produto, né? Não é isso, senhor? Isso mesmo. Nós já fizemos aplicações ali na nossa área, né? Nós temos uma propriedade bem perto aqui da cidade, bem próxima. Ela é a 17 quilômetros sentido Castanheira. Nós temos 5 repartições lá de pasto. Então, nós estamos fazendo ali a aplicação já tem algum tempo já. Eu conheci o produto para melhorar a minha qualidade. E recebi o desafio desse rapaz aqui. Claudemir me chamou, vamos lá, vamos vestir a camisa. E eu vesti a camisa e estamos representando a empresa aqui. O grande dificultoso que a gente encontra aí, a maior dificuldade que a gente encontra é de convencer o pecuarista que ele precisa investir na propriedade. Isso é um investimento, não é uma despesa, um custo. Aplicar Fertipeixe em qualquer tipo de cultura é investimento e não é despesa. Não, mas eu quero só alertar você, o pecuarista, você proprietário rural, né, chácaras, tipo de fazenda, é o seguinte, veja bem. O carro, como é que você faz com o seu carro? Ah, eu tenho que ir a Cuiabá. Você vai, a primeira coisa, o que você faz? Às vezes você faz até uma revisãozinha deles, dependendo do estado do carro. Vai no posto e faz o quê? Enche o tanque de óleo de gasolina, porque senão ele não vai andar. Não é assim? E outras coisas, que você vai à moto, e etc, etc. Roupa, constantemente você tem que estar comprando roupa. Agora o solo, o que você precisa fazer com o solo? O solo, para ele te dar resultado, para ele te dar produção, continuar dando aquilo que ele sempre deu, você precisa recuperar o solo. Então, eles estão trazendo aqui a solução para que você recupere o solo da sua propriedade e venha com a sua produção muito mais, né, elevada do que está sendo agora momentaneamente. Porque o solo já ficou fraco, já ficou pobre. Ele está assim pedindo, pelo amor de Deus, você não vai dar nenhuma substância para mim, não vai dar nenhuma vitamina. Esse é o momento para você estar fazendo, né, estar experimentando, ou seja, vendo o conceito,
E pelo que eu percebi aqui, eu não conheço aqui o nosso convidado, até por sinal você não mora aqui, né? Não, a minha residência fixa é Cerejeiras, Rondônia. Cerejeiras. É uma cidade próxima, Então, Vilhena, nossa vizinha aqui do lado. Aqui. Pelo que as explicações técnicas que ele colocou aqui, eu digo assim, em certo ponto até científico, ele não está falando abobrinha, não está falando, né, vendendo maracujá como se fosse uma mão papaya, né? Então o negócio é muito sério. Agora me diz uma coisa para mim, já me deram um toque lá, falou, o seu tempo já está esgotando, você vê como é que é a televisão, depois você achou que era meia hora, era muito tempo, mas não é tempo não. Galão, essa embalagem vem com quantos? De 10 litros, 5 litros, como é que é? Nós na pecuária a gente trabalha mais com o galão de 20 litros, mas para atender o pequeno horticultor, o sitiante, a gente tem galão de 5 litros. Eu quero aproveitar esses últimos minutos que a gente tem aqui do programa, falar uma coisa que a gente se depara e os nossos representantes ligam para nós e dizem, é muito caro o Fertipeixe. E o amigo Walter tocou muito bem. O produtor rural tem a Hilux dele. Sim. Ou a caminhonete, desculpa as outras concessionárias. A Triton, a Mitsubishi. Ele faz trocas constantes de óleo e manutenções. Imagine só, você pegar uma área degradada, gradear, nivelar, semente, semear, tapar a semente, deixar do dia que você abre a porteira para tirar o gado e do dia que você volta para o gado, demora no mínimo de 3 a 4 meses, mais o herbicida. Isso te dá um custo aproximadamente pela Scott Consultoria de em torno de R$ 1.200 a R$ 1.300 por hectare sem o uso de corretivos e sem o uso de fertilizantes. Você, com mais ou menos 30% desse custo, você consegue melhorar o teu pasto e chegar numa condição tão boa ou quase igual que uma reforma de pasto, sem você precisar deixar 90 dias o teu pasto fechado. Porque o Fertipeixe na pecuária funciona o seguinte, você entra, faz teu manejo normal, quando você sai com o gado, você aplica o Fertipeixe em cima diretamente no resto de folhas, no solo, no talo do capim, e aí de 30 a 40 dias você retorna de novo com o gado, então você não perde tempo no manejo do seu gado. Isso te custa mais ou menos entre 25% a 28% do custo de uma reforma de pasto. Então, o que é o Fertipeixe? É uma maneira de você manter, reformar o teu pasto com menos dispêndio de dinheiro, ou seja, com menos desembolso, que no resultado final, no médio, longo prazo, você vai ter um resultado semelhante, igual, ou e muitas vezes melhor que uma reforma tradicional de pasto. Então, hoje, o grande problema da pecuária é a rentabilidade. Ela não está mais uma pecuária tão rentável como era antes. Então, o Fertipeixe vem aí para atender uma posição que você precisa renovar, manter e melhorar o teu pasto com mais ou menos 30% de custo de uma reforma tradicional de pasto. Está vendo? É só fazer conta. Eu não sei fazer muito bem essas contas, porque eu já falei, não sou proprietário rural. Mas você fez a conta, às vezes você pensa que o negócio vai ficar tão caro, não vai. É a mesma coisa, vamos voltar ao exemplo do carro aqui para a pessoa entender. Você tem que encher o tanque para chegar em Cuiabá. Você não enche, não tem mais posto na estrada, não tem quem vai te vender o óleo, a gasolina, você vai ficar parado, porque você vai perder o tempo. Vai ficar ali 2, 3 horas parado, 4, 5 horas, tem que trazer socorro, aquele negócio todo. Agora você recuperou o solo. É que nem a saúde. O médico falou assim, você tem que tomar um remédio. Você tomou, melhorou a saúde, pronto, você recuperou. Você se recuperou o solo, é outra situação. E com a saúde recuperada também de outra coisa melhor, tá ok? Prestou atenção, você fazer conta. Silvano, agora eu vou passar para o nosso telespectador o seu telefone, a sua empresa onde funciona, a pessoa que quer lá fazer uma visita na sua propriedade, se você está disponível, se não está, fica à vontade. Sim, com certeza. A Costa Solução Rural tem o nosso telefone, né, o celular, que é o 9668-3565. A nossa empresa a gente está constituindo aí no CNPJ, ainda não estamos com o endereço fixo. Então, assim, o que acontece? Na minha propriedade ali, eu fiz uma reforma normal, eu demorei 4 meses para retornar o gado. Com o Fertipeixe, com 60 dias, o gado retornou
3 vezes o tamanho do pasto. É absurdo o resultado. Às vezes até parece que é conversa de vendedor, mas eu sou usuário e hoje eu vesti a camisa, e o pecuarista que se alertar e der o passo logo, ele vai sair na frente, com certeza. O Silvano também é uma pessoa que idônea, né, que todo mundo conhece, né, sabe da sua integridade, né? Ele não vai ficar conversando, jogando abobrinha, ainda mais que ele mora aqui, né? Então tá aí, é só você comprar a ideia, comprar o conceito e estar usando e recuperando, tá ok? Eu quero aqui agradecer, vamos passar aqui o microfone aqui para o Claudemir de novo. Claudemir, eu quero agradecê-lo aqui pela sua presença aqui na TV Nazaré, aqui no programa Diálogo Aberto. Desculpa aí que televisão, infelizmente, tem tempo, né? Tem horário. Então eu quero agradecê-lo, parabéns e que tenha bastante sucesso. Ok? Fique à vontade, as câmeras da TV Nazaré e o microfone à sua disposição. Eu, primeiro de tudo, agradeço a Deus pela oportunidade, pela saúde que tem me dado, o Silvano por acreditar na gente, a oportunidade que o Walter deu aqui na TV Nazaré. Eu quero agradecer aquele produtor rural que participou na sexta-feira passada na nossa palestra lá na Associação Comercial de Juína. E eu peço para aquele produtor rural que tiver a oportunidade de estar conversando com o Silvano, que dê oportunidade, que por enquanto a gente não tem casos assim de produtores que se arrependeram de fazer a opção pelo nosso produto. Eu agradeço a oportunidade. Obrigado, Silvano. Fique à vontade e as suas considerações finais. Obrigado pela presença. Tranquilo, é nós que agradecemos, né, a honra de estar por aqui, conversando mais uma vez com o senhor, né? A nossa palestra foi extraordinariamente top. Adorei essa primeira palestra que o Claudemir veio fazer aqui para a gente. E vamos trabalhar, vamos partir para cima, fé em Deus e vai dar certo. Vamos. E que Deus abençoe vocês, que vocês tenham sucesso, né? Estão trazendo uma novidade, um produto ótimo, né? Para o nosso pequeno, médio e grande produtor rural, aí o pessoal do agronegócio. Então, a todos vocês, sucesso, que Deus abençoe, continue abençoando. E você, o agricultor, não custa, né? Visitar o Silvano aí agora, o Claudemir deve estar indo embora por esses dias. Vai visitar aí o Silvano, que vai ficar por aqui, Costa Soluções, para você ver como é que funciona o produto, né? E a todos vocês, aquele abraço, aquele carinho. A gente volta quarta-feira que vem com mais um programa Diálogo Aberto aqui pela TV Nazaré de Juína. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.